Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula passada foi a de número 19 e a gente falou aí do sistema digestivo. Então eu dividi em duas aulas, a aula 18 e a 19. E essa aula de hoje vai ser a de número 20. E a gente vai iniciar um novo sistema, que é o sistema respiratório. Essa aula foi desenvolvida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará, no ano de 2020. O sistema respiratório é aquele sistema que vai permitir a entrada e a saída do gás oxigênio e gás carbônico do nosso corpo, e ele é dividido aí em estruturas, como por exemplo as vias respiratórias e os pulmões. As vias respiratórias elas são subdivididas, olhem aí na figura da direita, em narinas, também conhecida como nariz, cavidades ou então fossas nasais, faringe, que vai ser compartilhada também, que a gente viu, com o sistema digestório e respiratório, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo e alvéolos pulmonares, que é onde vai correr as trocas gasosas ali de gás oxigênio e gás carbônico com o pulmão e o sangue. Vamos falar aqui então do nariz e das fossas nasais. Então o ar ele vai entrar pelo nariz e aí vai passar pelas cavidades nasais, e quando ele passa por essas cavidades ocorre duas coisas muito importantes, que é o ar vai ser aquecido e umedecido. Então, para o sistema respiratório funcionar bem, ele precisa de um ar que está aquecido e umedecido, né? Geralmente no inverno o ar fica frio e aí já começam os problemas respiratórios, porque essa mucosa nossa aqui nasal começa a ficar irritada, né? Porque tem um ar muito frio, muito seco. Então, esse ar quente e umedecido vai facilitar as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares e vai garantir um bom funcionamento desse sistema respiratório. Além disso, esse ar ele vai ser filtrado por pequenos pelos que vão existir aí nas fossas nasais. São esses pelos que a gente consegue ver a olho nu mesmo, que de vez em quando a gente tem que cortar, né, no nariz, que senão sai para fora do nariz. E esses pelos eles vão ter uma importante ação, que é evitar ou impedir a entrada de partículas estranhas aí nas vias respiratórias seguintes. E além disso, essa mucosa nasal vai produzir um muco, né? Ou seja, uma meleca mesmo, que vai ali ter duas ações muito importantes. Primeiro é de filtrar essas partículas estranhas que podem entrar no sistema respiratório. E segundo, umedecer esse ar, deixar esse ar úmido para que evite a perda excessiva de água aí durante o ato de respirar. Tanto que quando a gente chega perto de um vidro, se a gente soprar o vidro vai ficar embaçado. Não é só porque o ar condensou ali no vidro, não. É porque tem vapor mesmo de água nesse ato nosso de respirar. A mucosa nasal vai ser revestida também por cílios, que são aí pequenos filamentos, né, celulares. Então, na foto da direita aí, a gente está vendo uma foto de microscopia eletrônica, porque esses cílios já são estruturas microscópicas, não dá para ver eles a olho nu. Então, onde você está vendo o C aí, é uma célula do sistema respiratório. E todos esses filamentos aí que estão ao lado são cílios, né? São essas pequenas estruturas que vão servir justamente como uma barreira contra as partículas, né, de impurezas e micro-organismos que entram nesse sistema respiratório. E aí esses cílios, eles fazem um batimento ciliar, né, eles ficam mexendo, e aí esse batimento ciliar coordenado deles aí conseguem conduzir o muco, que vai servir tanto para umedecer quanto para filtrar, né, esse ar que está ali. Então as impurezas vão aderir, agarrar nesse muco, nessa meleca, e vão ser conduzidas aí pelo batimento ciliar. Esse muco é conduzido em direção à faringe, que é o local ali onde ele vai ser deglutido, né? Ele vai ser engolido e aí já vai fazer todo o trajeto que a gente já conhece das aulas anteriores, que é do sistema digestivo. E aí essa cavidade nasal, ela também é importante para perceber os odores, né, daquelas substâncias que estão ali no ar, presentes no ar.
A membrana que reveste a cavidade nasal, ela é rica em vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos vão ter um papel importante no processo aí de garantir o aquecimento do ar, né, que entra no nariz. Então, esse aquecimento do ar vai impedir um resfriamento excessivo das demais partes do sistema respiratório. Então, é por esse motivo que a gente deve respirar pelo nariz e não pela boca, justamente para garantir a entrada de um ar aquecido e úmido nesse sistema respiratório que vai em direção ali ao pulmão e garantir também um ar mais limpo, né? Quando você está respirando pelo nariz, todos aqueles elementos que eu falei anteriormente vão filtrar esse ar, além de aquecer e umedecer esse ar. A faringe, como a gente viu na aula do sistema digestivo, ela é uma câmara que vai comunicar aí tanto com o sistema digestivo quanto com o sistema respiratório. Então vai servir para ocorrer a passagem tanto de alimento quanto do ar. E aí na sua parte superior, essa faringe vai comunicar com as fossas nasais e com a boca. E na parte inferior, essa faringe vai comunicar com a laringe, que aí já faz parte exclusivamente do sistema respiratório, e com o esôfago, que vai servir para a passagem ali do alimento. O órgão que liga a faringe com a traqueia é justamente a laringe. E aí, essa laringe, na sua parte superior, ela vai ter um tecido chamado epiglote, que é basicamente uma válvula, que como a gente viu lá no sistema digestivo, quando a pessoa vai realizar o ato da deglutição, essa válvula fecha, então impede que o alimento que vai passar ali pela faringe entre em direção à laringe e a pessoa engasgue. Na laringe ocorre ali as pregas, ou também conhecidas cordas vocais, né? E essas cordas vocais são formadas então por ligamentos elásticos e musculatura ali que vai estar associada a esses ligamentos que vão dar o movimento para essas cordas vocais. E aí, quando a pessoa fala, o ar sai pelo pulmão. Quando esse ar sai pelo pulmão, ele passa por essas cordas vocais e provoca uma vibração nessas cordas vocais. E aí, essa vibração vai ser transmitida então para o ar no formato de ondas sonoras. Daí a nossa fala, né? Aparece essas ondas sonoras, vão ser a nossa fala. A traqueia vai ser uma continuação da laringe e ela é formada por semianéis de cartilagem, né? A cartilagem, a famosa cartilagem hialina, que a gente chama. E aí esses semianéis de cartilagem, eles vão ser muito importantes, porque são eles que mantêm a traqueia aberta, que ela é um tubo. Então esses semianéis sustentam ali essa traqueia para ela continuar aberta e não fechar, porque aí se ela fechar, vai restringir a passagem do ar. E aí, essas células, né, da traqueia, elas são revestidas por muco. Então, o muco ele vai umedecer o ar e também vai pegar aquelas partículas estranhas que estão no ar, né, vão ficar retidas nesse muco. E essas células ali da traqueia apresentam cílios também. Então, nessa foto aí de baixo, que é do microscópio óptico, microscopia de luz, a gente pode ver essas células caliciformes, que são as células que vão produzir o muco, e na parte de cima dessas células, pequenos filamentos aí a gente pode ver. Esses filamentos são os cílios. E aí o batimento ciliar vai encaminhar esse muco em direção ali à faringe para que ocorra então a deglutição desse muco. Na extremidade então inferior da traqueia, já localizado dentro dos pulmões, essa traqueia vai se ramificar em dois brônquios, que são tubos de diâmetro menor, no brônquio esquerdo e brônquio direito. E aí, esses brônquios eles também vão ser formados pelos anéis de cartilagem, que vão permitir eles continuarem abertos. E aí os brônquios vão sofrer ramificações, então eles vão se tornar mais ramificados, vão formar tubos de diâmetros cada vez menores e constituir uma verdadeira árvore bronquial espalhada em todas as partes do pulmão. Em determinado momento, esses brônquios vão ficar cada vez mais ramificados e mais finos, e aí eles já vão passar a ser chamados, né, de bronquíolos. Os bronquíolos, eles terminam em minúsculas bolsas,
que vão ser chamadas de alvéolos pulmonares. E aí, esses alvéolos pulmonares, eles apresentam uma parede muito fina, né? Uma camada de tecido bem fina, e é irrigada por vasos sanguíneos. São vasos sanguíneos finos também, chamados de capilares. E aí há mais de 300 milhões de alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles vão ser estruturas muito importantes no processo de hematose, ou seja, de realizar as trocas gasosas. Por isso que a parede desses alvéolos pulmonares é muito fina, e a dos capilares sanguíneos também, para facilitar essas trocas gasosas aí, porque o ar entra rico em oxigênio, e aí os vasos sanguíneos vão levar para o pulmão, nesses capilares sanguíneos, um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Lá nos alvéolos pulmonares, o ar rico em oxigênio que entrou e chegou no pulmão vai passar esse oxigênio para os vasos sanguíneos, né, através dos capilares, e aí o CO2, o gás carbônico que está localizado nesses vasos sanguíneos, vão passar então para o ar e ser eliminado aí no ato da expiração, né, quando a gente eliminar o ar dos nossos pulmões. Como referências, eu utilizei o próprio livro didático do 8º ano, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020, que é o livro A Poema. E também utilizei um livro de biologia do ensino médio, eu tirei algumas imagens e informações desse livro de biologia, que já fez parte também do Programa Nacional do Livro Didático. Esse livro A Poema ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático no ano de 2020. Então, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou da aula, deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para sempre que eu postar uma videoaula nova você ser notificado. E é isso, meu muito obrigado e até a próxima aula.